E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez a história completa do Satoru Gojo. Então se inscreva aqui nesse canal porque isso dá um baita de um trabalho e aproveita o vídeo porque tá muito bacana. Calma, que antes de continuar esse vídeo eu tenho um patrocínio do YouCine, que é o melhor aplicativo para você assistir seus filmes, séries e animes e até mesmo jogos de futebol. Você consegue ter o YouCine na palma da sua mão e lá tem muito recurso, sendo que é bem baratinho. Além disso, se você tiver uma televisão, você consegue baixar lá de graça. Então eu aconselho que você baixe no seu celular e baixe na TV também. Além de você concorrer a prêmios no celular, você também consegue assistir a tudo que você quiser, aonde você quiser. Fora que lá é o primeiro lugar que você vai encontrar filmes e séries que saem por aí. Eu já assisti até mesmo Mario e Avatar por lá e não vi isso em mais lugar nenhum. Então baixa, o link está aqui na descrição, beleza? Satoru Gojo nasceu no dia 7 de dezembro de 1989 e desde o seu nascimento a balança do mundo foi quebrada, já que ele é o primeiro dentro de 400 anos ao herdar ao mesmo tempo o Limitless e os Seis Olhos, as duas técnicas mais poderosas do seu clã Gojo. Só de existir, o número de maldições aumentou e aos poucos os xamãs tiveram mais e mais trabalho. Do seu nascimento até a sua juventude, esse foi um tempo caótico, onde os usuários Jujutsu tinham total liberdade, pelo simples fato de que todos os xamãs estavam completamente ocupados, lidando com um aumento no número de maldições que ficava ainda mais poderosa dia após dia. Mas aos poucos o Gojo foi entrando em cena e aqueles que se aproveitaram desse tempo sem lei tiveram que se comportar, porque senão o Gojo ia te pegar. A juventude a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tendo a primeira aparição de fato do Satoru Gojo no ano de 2006, ainda com os seus 16 anos e na escola Jujutsu. Ele fazia turma com Geto e Aieiri, já sendo um dos xamãs mais poderosos do mundo ao lado do seu amigo Geto, que também era um xamã de classe especial. Nessa época, por isso, eles receberam uma missão extremamente importante, que era de proteger a Riko Amanai, uma das pessoas mais importantes do Japão, já que ela se tornaria o próximo receptáculo de plasma estelar do Tengen, o que evitaria com que o Tengen se tornasse algo não humano. Caso a Riko não se juntasse ao Tengen, o medo era que o Tengen perdesse a sua consciência humana e se tornasse um perigo para o mundo xamã. Então essa é uma das missões mais importantes que alguém poderia ter. Com o Gojo e o Geto recebendo essa missão, algumas pessoas não tiveram medo em atacar a Riko. Muita gente queria matá-la. Os primeiros a tentar foram o Grupo Q, mas além deles também tinha um grupo religioso conhecido como Associação Recipiente do Tempo. Com a missão dada, o Geto e o Gojo foram encontrar essa garota, mas quase que eles não chegam a tempo, porque o Grupo Q jogou a Riko do prédio. A sorte dos dois é que eles ainda conseguiram salvá-la no ar e logo em seguida derrotar os usuários de maldições desse grupo e com extrema facilidade. Enquanto isso, a religião Recipiente do Tempo não possuía soldados como o Grupo Q, mas possuía muita grana. E com isso, eles conseguiram contratar o Toji Fushiguro. Toji, a princípio, não entra em ação, mas ele formula uma estratégia para cansar o Satoru Gojo, que foi o único até hoje que conseguiu perceber a sua presença por causa dos Seis Olhos. Ou seja, por causa desse poder, o Toji ficava um pouco receoso de cair de frente contra o Satoru Gojo. O plano do Toji era simples: oferecer uma recompensa pela Riko e fazer com que muitos usuários de Jujutsu fossem atrás da garota, o que deixaria o Gojo em alerta máximo e, como consequência, cansaria e desgastaria o Satoru Gojo. Apesar de simples, o plano deu muito certo. O Toji foi capaz de derrotar não só o Satoru Gojo, como também o Geto, e convenhamos, não foi tão difícil assim. Além disso, ele foi bem sucedido em matar a Riko e entregar o seu corpo para a Associação Recipiente do Tempo. O que o Toji não contava é que, mesmo enfiando uma faca na testa do Satoru Gojo, naquele momento ele conseguiria sobreviver ao descobrir como se usa a energia positiva. Esse, com certeza, foi um ponto
ponto muito marcante na história do Satoru Gojo, pois em sua quase morte ele conseguiu crescer e evoluir muito o seu nível de poder, descobrindo até mesmo como utilizar o raio vermelho e o roxo, além, é lógico, da energia positiva, que foi o que permitiu o Satoru Gojo utilizar esses poderes. Com essas descobertas, a revanche entre o Satoru Gojo e o Toji foi extremamente fácil para o Gojo, eliminando facilmente o Toji Fushiguro. Depois disso, a gente tem um time skip de 1 ano e pulamos para agosto de 2007. O Gojo ficou aprimorando suas novas habilidades nesse tempo, conseguindo aperfeiçoar o seu teletransporte e fazendo com que o seu Mugen se tornasse automático, o que tornou assim o Satoru Gojo de forma sozinha o mais poderoso. Seu amigo Suguru Geto não conseguiu acompanhar o seu desenvolvimento. Para piorar, à medida que o Gojo ficava ainda mais poderoso, mais maldições também surgiam. E isso, juntamente com os acontecimentos do ano passado, consumiram o Geto de uma forma que ninguém esperava. As consequências disso tudo foi que o Geto começou a odiar as pessoas que ele deveria proteger, os civis. Na verdade, eu diria aqui que o Geto sofreu com várias coisas ao mesmo tempo. Uma foi a morte da Riko. Além da morte da Riko, também outras pessoas importantes para ele acabaram morrendo. E fora também que ao longo de sua vida ele acabou culpando os civis pelo trabalho que ele estava tendo de matar maldições e, consequentemente, alguns dos seus colegas morrerem para salvar esses civis. E não é um trabalho fácil, não. Era um trabalho que estava ficando cada vez mais cansativo, principalmente porque o Satoru Gojo estava desequilibrando essa balança. Então mais e mais maldições surgiam e mais maldições poderosas surgiam. A gota d'água, na minha opinião, foi quando ele conversou com a Yuki e acabou descobrindo que os civis são responsáveis pelo surgimento das maldições. Se todo mundo fosse xamã, existiria muito menos maldição. E o Geto já não gostava muito dos civis. Depois desse papo, então, já era. Ele odiou todos os civis. E só foi precisar, assim, de uma gotinha, que foi encontrar aquelas duas garotas sendo maltratadas, que aí ele pirou de vez. Com isso, o Geto vira um foragido, sendo esse mais um outro marco muito importante para o Satoru Gojo, pois ele via o Geto como uma bússola moral, além também de ser o seu único grande amigo, pois era forte o suficiente para caminhar ao seu lado. Então, com certeza, para o Satoru Gojo, esse foi um momento inesquecível da sua vida, mas de um jeito ruim. Suguru Geto, então, tramava os seus planos para dizimar os civis. E enquanto isso, Satoru Gojo reparou que mesmo ele sendo extremamente poderoso, ele não podia mudar a sociedade sozinho. E dessa forma, ele começa o seu plano de mudar a sociedade por baixo, sendo que o seu primeiro movimento de fato foi ajudar o Megumi, filho do Toji Fushiguro. O Megumi ia acabar sendo vendido para a família Zenin, que é uma família muito arcaica, e o Gojo não podia deixar um talento tão grande cair nas mãos do clã Zenin sem que ele fizesse nada. Por conta disso, o Gojo começa a tomar conta do Megumi. Foi aí que começou a história entre os dois. Muitos anos então se passaram. Estamos agora em 2017. Satoru Gojo já é um professor e surge mais um monstro de classe especial, o Yuta Okkotsu. Como seu aluno, o Satoru o protege do alto escalão que desejava eliminá-lo com medo da Rika. Mas sobre a sua tutela, o Satoru Gojo começa a ensinar o Yuta como utilizar melhor o seu poder. Porém, o Geto também tinha planos para o Yuta. Geto desejava consumir e possuir a Rika, pois dessa forma os seus planos de dizimar os civis poderiam ser realizados. Com isso, no dia 24 de dezembro de 2017, Geto tenta realizar o seu plano e luta contra o Yuta Okkotsu. Infelizmente para o Geto, ele é derrotado e finalizado pelo Satoru Gojo. De quebra, o Yuta ainda consegue exorcizar a Rika e perde temporariamente seu posto como xamã de classe especial, coisa que ele recupera somente alguns meses mais tarde. Com mais um time skip, a gente está agora em junho de 2018. O Megumi é designado para encontrar o dedo do Sukuna e é aí que finalmente somos introduzidos ao mais novo prodígio do mundo xamã, o Itadori Yuji,
que conseguiu suportar ao Sukuna depois de engolir um de seus objetos amaldiçoados, sendo que no dia que o Itadori fez isso, foi o dia em que tivemos o primeiro embate entre o Satoru Gojo e o Sukuna. Desde esse dia, o Itadori foi ensinado pelo Satoru Gojo, já que o Itadori virou aluno do Gojo, e com isso foi designado a pequenas missões. Mas assim como o Yuta, o alto escalão não gostou dessa ameaça tão grande morando no seu jardim e queria eliminar o Itadori o mais rápido possível. Eles tinham medo do Sukuna. Obviamente, o Gojo não deixou e impediu a sua execução. Contudo, dessa vez, o alto escalão não ficou parado e, na tentativa de eliminar o Itadori, o mandou para uma missão muito perigosa, onde seu grupo enfrentou uma maldição de classe especial. E em julho, o Itadori acabou sendo morto pelo próprio Sukuna. Mas algumas horas depois, o próprio Sukuna o reviveu por simplesmente ter se interessado pelo Megumi. O Gojo se aproveitou então dessa situação e decidiu esconder o seu aluno do alto escalão, designando o Nanami para treiná-lo secretamente. Foi nesse seu esconderijo que o jogo atacou o Satoru Gojo e finalmente nós pudemos ver o Satoru Gojo em ação nos tempos atuais. Apesar de seu oponente ser extremamente forte, o Satoru Gojo humilha o jogo. A sorte dessa maldição é que o Satoru Gojo foi pego desprevenido pela Hanami e com isso, tanto o jogo quanto a Hanami conseguiram sobreviver a esse embate contra o Satoru Gojo. Mas apesar disso, até que foi uma luta legal. As coisas, enfim, se acalmam por um tempo e o Gojo aproveita para visitar o Yu Tokotsu, que estava no exterior à procura da corda negra, um item especial que consegue bagunçar a energia amaldiçoada, e que quando foi utilizado contra o Satoru Gojo deu um baita de um problema para o Satoru. Apesar do esforço do Yuta, que estava junto com o Miguel, eles não conseguiram encontrar nada, e o Gojo volta de mãos abanando. Com mais um time skip, em setembro ocorre o intercâmbio da escola, que foi interrompido pelo plano do Kenjaku de conseguir mais dedos do Sukuna. Satoru Gojo, que ficou boa parte do tempo impedido por uma barreira criada pelo Kenjaku e executada pelo Juzo, finalmente conseguiu quebrar essa barreira e causou um dano realmente muito grande na Hanami e conseguiu capturar o Juzo, mas não impediu com que o Mahito conseguisse mais 6 dedos do Sukuna. Todas essas invasões ao colégio Jujutsu fez com que o Gojo desconfiasse que existisse um traidor entre os xamãs. Por isso, ele contacta a Meimei e a Utahime para investigar o caso. Elas até descobrem que existem 2 traidores, mas só consegue identificar um deles, o Mekamaru ou o Muta. O outro fazia parte do alto escalão e por isso eles não conseguiram identificar o segundo traidor. Mekamaru, descoberto, acaba lutando contra o Mahito e morrendo nessa ocasião. O Gojo não teve interferência nisso tudo. A próxima vez que o Gojo entra em ação é no dia 31 de outubro, às 20 horas e 31 minutos, em Shibuya, onde ocorre o maior marco da história Jujutsu até o momento. Em Shibuya, nessa época, estava acontecendo o Halloween e muita gente se concentrava naquele local. Mas, graças ao Kenjaku, eles fazem uma armadilha para o Satoru Gojo que fica contra a parede, já que com tantos civis, o Satoru Gojo não podia utilizar os seus poderes adequadamente. E ainda assim, ele teve que lutar contra o jogo, Hanami, Chozo e Mahito. Sem muita saída, o Gojo então decide não utilizar os seus poderes e cair na porrada com a mão mesmo, demonstrando que mesmo sem suas habilidades, ele foi até mesmo capaz de derrotar a Hanami. Contudo, as coisas acabam se complicando, porque eles começam a matar tantos civis que o Satoru Gojo não vê outra alternativa senão utilizar sua expansão de domínio para eliminar o máximo de inimigos possível. Essa é a primeira vez que vemos uma expansão de domínio de menos de meio segundo, mas isso foi o suficiente para o Satoru Gojo eliminar centenas de maldições. Infelizmente, foi aí que o Kenjaku utilizou o reino da prisão e, pegando o Satoru Gojo desprevenido, no momento em que ele viu o corpo do seu antigo melhor amigo, o Gojo é assim preso e capturado. A partir daí, o Gojo fica preso por muitos capítulos no mangá, mas em tempo corrido
na obra, ele fica preso do dia 31 de outubro até o dia 19 de novembro, ou seja, menos de 3 semanas. E quando foi libertado, o cara já veio chutando a porta. Logo de cara, ele já quase mata o Kenjaku e no ato ele é impedido pelo Sukuna, que decide então marcar uma nova luta para o dia 24 de dezembro, a mesma data que o Suguru Geto original morreu. Por fim, com mais um time skip, a gente pula para o dia 24 de dezembro, que é o momento em que a luta entre o Satoru Gojo e o Sukuna vai acontecer, sendo esse o momento atual do mangá. Enfim, galera, era essa a história do Satoru Gojo que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e, claro, se inscrito nesse canal, porque isso daqui dá um baita de um trabalho de realizar. Então, se inscreve aqui embaixo, porque isso me agrada demais, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!